Oi, amores! Aqui é a sua podóloga Micheline Rosa, trazendo mais um assunto extremamente importante, tanto para quem já adentrou na área da podologia, quanto para quem ainda é apenas manicure, quem está buscando conhecimento, quem está buscando levar para os seus pacientes e clientes qualidade e eficiência. Quando a gente fala de onicomicose, tem pessoas que dizem: como é que eu vou identificar, como é que eu vou saber se é uma onicomicose ou não? Eu já deixo aqui bem claro que até mesmo para nós podólogas, nós identificamos aspectos clínicos, mas não podemos afirmar com 100% de certeza se tem ou não um fungo naquela unha. Quem consegue dar essa precisão é um dermatologista através de exames, mas nós na podologia podemos fazer alguma coisa? Eu, enquanto manicure, tenho algo que eu posso fazer? Sim. A gente vai estar aqui hoje conversando sobre aspectos clínicos, o que você pode fazer e principalmente identificou aspectos clínicos de uma onicomicose. Você já direcione o seu paciente, a sua cliente, para que ela busque uma dermatologista. Sempre que a sua paciente chega até o seu estabelecimento, até o seu consultório, o primeiro passo que você vai fazer é preencher a ficha de anamnese. Eu sempre costumo deixar claro aqui a extrema importância, a extrema relevância de todos os dados contidos nessa ficha, pois ele é o primeiro passo para que você consiga identificar todos os aspectos clínicos, quer seja de uma onicomicose, quer seja de problemas causados por falta de hidratação na pele, que vem gerando fissura, e outras podopatologias. Então, a importância da anamnese. O que é a anamnese? Na anamnese vai conter os dados pessoais do seu paciente ou do seu cliente. Após ter os dados pessoais dele, com data de nascimento, nome completo, endereço, ele vai responder algumas questões. Uma das principais que eu acho é: tem alergia? E se tem, ao que? Você vai colocar lá se tem ou não e ao que ele tem, caso tenha. Também você vai perguntar sobre outras doenças, se é que ele tem. Se ele tem diabetes, se ele tem hepatite, se ele tem câncer, dentre outras. Respondeu tudo isso, aqui já é o primeiro passo para você ir fazendo a avaliação clínica do seu paciente. Após preencher toda a sua anamnese, seu paciente deve assinar aqui autorizando o procedimento e você vai colocar a data. Então, nunca inicie nenhum tratamento em um paciente sem ter realizado a anamnese, sem ele ter assinado autorizando esse procedimento. É o primeiro passo. Depois você vai começar a observar todo o processo da unha do seu paciente. Quando a gente fala sobre onicomicose, que a gente fala sobre fungos, é uma infecção. Como é que acontece essa infecção na unha? Ela se inicia através de um descolamento da lâmina. Esse descolamento ele pode ser causado por um trauma, principalmente de sapato, né? Quando a pessoa usa um sapato muito apertado, ou um sapato que gera um trauma na lâmina, que vai gerar um descolamento dessa lâmina, uma unicólise. Ou mesmo quando a gente está naquele hábito de fazer a unha e vai futucando o cantinho da unha para fazer a limpeza da unicofose, que é o excesso de pele que fica embaixo da lâmina. Também costuma acontecer de, nesse movimento, você dá um descolamento da lâmina. Deu o descolamento da lâmina, então ali tem uma porta de entrada para fungo e bactéria. A infecção fúngica, quando ela atinge a lâmina, ela fica se alimentando da queratina e proteína presentes ali na sua lâmina. Se você não cuida, pode agravar. Você identificou que tem um fungo na lâmina? Como, Micheline, que eu vou identificar que tem um fungo na lâmina? A gente vai agora falar sobre algumas características clínicas que as lâminas ungueais, que as unhas acometidas por fungos apresentam. Dentre as características nós temos unhas amareladas, descolamento, maceração, né? Ela também pode ficar com espaçamento, ou seja, ela pode ficar grossa. Toda unha grossa é sinal de micose? Não. Muitas vezes a pessoa só está com uma unha muito grossa, muito espessa, devido à idade, devido a usar sapato apertado. Por isso que a gente fala em características clínicas. Toda unha que está amarelada, ela apresenta micose? Também não.
Por isso, a importância de uma avaliação. Por isso, a importância da observação precisa do profissional que está atendendo esse paciente ou essa cliente. Voltando ao ponto inicial. Característica clínica, a unha tem uma onicólise, ela está descolada. A unha apresenta uma coloração amarelada. A unha apresenta maceração. A maceração, eu costumo dizer que ela parece aquele pozinho que o cupim, quando está comendo a madeira, ele solta. Então, aquilo ali na lâmina é a maceração que a gente passa o bisturi ali nuclear e você traz toda aquela maceração daquela lâmina. Miquelinho, o que fazer quando eu identifico os aspectos clínicos da lâmina como uma onicólise, que é o descolamento? Tem paciente ou tem cliente que não quer cortar, ele quer apenas pintar, ele quer apenas camuflar, porque isso vai ficar feio. É necessário que você converse bastante com ele, que para tratar aquela área afetada precisa ser feita tanto o desbaste quanto o corte, toda aquela parte que está afetada. Posso arrancar a unha? Não vai resolver, a não ser que ela esteja toda solta, toda descolada, você pode soltar. Se não, você tem que ir fazendo desbaste somente do que está solto, porque vai gerar muita dor no seu paciente caso você mexa naquilo que está grudado no leito. Aí eu vou falar também para vocês um pouco sobre a importância do corte dessa parte que está afetada. Muitas vezes, quando a gente vai cortar, tirar essa parte que está solta da lâmina, fica com um formato estranho. E se não ficar de prega a prega, a memória alveolar dessa lâmina pode ser afetada e durante o crescimento ela começa a crescer com deformidade ou já encravando. Então tudo isso a gente precisa estar analisando, pensando direitinho como é que vai ser o procedimento, mas encontrei a lâmina do meu paciente amarelada, tem maceração, está descolada, está com espessamento, o que é que eu vou fazer? Remover toda a parte que está solta, fazer esse desbaste, lixar. Mas antes de tudo isso, o ponto principal, eu preciso higienizar o local. Não sei se vocês perceberam aí que eu fui falando de fazer a anamnese do paciente, trouxe a questão de fazer a avaliação clínica desse paciente, depois fazer toda a análise das lâminas desse paciente e já falei aqui, você vai desbastar, você vai cortar, mas antes disso tudo eu vou higienizar, antes de eu fazer a mão na massa propriamente dita. Com o que é que eu vou higienizar esse local, essa área? Eu higienizo ou com álcool 70 ou com clorexidina. Joguei álcool 70 ou clorexidina, eu seco e aí eu começo a fazer todo o preparo dessa lâmina. Tentar ao máximo fazer uma limpeza, retirando a parte que está afetada. Muitas vezes você não consegue fazer isso no mesmo dia. Então você tem que estar conversando com o seu paciente e ir agendando os retornos conforme a necessidade do paciente. Porque você pode estar se perguntando, sim, eu fiz hoje o desbaste, cortei a parte que está afetada, meu paciente volta quando? O que é que eu vou fazer? Entenda, isso você vai desenvolver a partir da anamnese. Como assim? Tem paciente que precisa voltar com uma semana, tem paciente que só vai voltar daqui a 15, 20 dias. Depende, se eu conseguir fazer o desbaste de todo aquela área que está afetada, ele volta lá a partir de 15, 20 dias e eu vou passar o protocolo para casa. Se eu não conseguir remover todo naquele momento, já a paciente estava mais sensível, então eu deixo ela uma semana, eu tiro aquilo que está sendo possível, com uma semana ela retorna e eu faço uma nova limpeza naquela área. Mas isso você vai definindo com o seu paciente, através da observação de uma análise da lâmina do seu paciente. Quando a gente fala na onicomicose, que foi feito o desbaste, o que é que o paciente vai fazer em casa? Esse paciente em casa, a gente indica que ele use ou óleo de melaleuca ou óleo de girassol ozonizado 2 vezes por dia. Eu também recomendo que ele compre uma escovinha para que ele fique fazendo a higienização e indico também que seja com sabonete líquido, de preferência Protex, mas que seja líquido, para que ele ponha o sabonete na lâmina, passe a escovinha naquele local, higienize, seque, deixe bem sequinho e depois ele usa o óleo ou de girassol ozonizado
ou de melaleuca. Esse daí são os passos que ele vai fazer em casa. Só isso. Tem também os cuidados com calçados. Ele precisa usar calçado de preferência aberto. Micheline, mas eu trabalho numa indústria, eu trabalho de calçado fechado o dia inteiro, não tenho como usar um calçado aberto. Então, no mínimo, você compre meias de algodão e faça a troca dessa meia, pelo menos uma vez ao dia. Preciso higienizar o meu calçado? Sim. Se você tivesse condições de trocar de calçado, não usar o mesmo calçado todos os dias seria o ideal. Usava um hoje, deixava no sol e no outro dia você usava outro e assim ia fazendo esse revezamento. Não é possível? Compre um produto chamado Lisoform, que ele é ótimo para higienizar calçados. Mas a meia você precisa trocar pelo menos todos os dias, tá bom? Então, para casa, depois que você fez esse protocolo de higiene do local, corte correto, desbaste de toda a área que estava solta, ele vai para casa usando o óleo de girassol ozonizado ou o óleo de melaleuca e mantendo a lâmina sempre sequinha e higienizada. Eu falei lá que a onicólise, o descolamento da lâmina, ela pode ser causada por um sapato apertado. Sim, mas tem outros fatores de risco. Pessoas que têm diabetes, pessoas com problemas circulatórios também são fatores de risco para que ocorra uma infecção fúngica. Então, o cuidado é o primordial, deixando seus pés sempre sequinhos, higienizados, usando meias de algodão, porque elas absorvem melhor tanto o suor, né, e mantém aquele local mais arejado. Outro ponto aqui que eu preciso também destacar com vocês. Quando a gente fala de tratamento de onicomicose, não existe um tratamento de onicomicose que leve menos de 3 a 4 meses. É praticamente impossível. Por quê? A gente precisa fazer a limpeza da parte ungueal que está afetada, esperar que a nova lâmina cresça em um ambiente saudável e isso leva um tempo, entre 6 meses a 1 ano. Então, o paciente, quando você recebe ele ou a sua cliente, já precisa deixar isso claro para ela. Não é um tratamento rápido, mas se ela seguir todos os passos direitinho, vai ser um tratamento tranquilo. Nós na podologia costumamos às vezes reconstruir, depois que já iniciou o tratamento, né, fazer uma breve reconstrução daquele espaço ali com resina, porque a resina não afeta a lâmina nova que vem crescendo e ela também propicia uma melhora no crescimento dessa lâmina, ela estimula o crescimento dessa lâmina. É lógico que você vai fazendo todo o tratamento necessário. Logo no início, lembra que eu destaquei a importância do dermatologista, porque nós não podemos passar nenhum medicamento oral. O dermatologista sim. Então a gente vai fazer esse tratamento multidisciplinar. Ele vai poder identificar com clareza qual é o tipo de fungo através de um exame micológico e assim ele vai tratar o fungo específico. Ah, Micheline, então se eu não sei qual é o fungo específico, eu não posso fazer nada. A gente entra com a mão na massa, a gente entra com os óleos essenciais, porque essa parte da limpeza da lâmina o dermatologista não vai fazer e ela é tão essencial quanto a outra parte que o dermatologista faz. Entendeu? Por isso, um tratamento multidisciplinar em conjunto com o médico. Outro fator também que pode ser de risco em relação ao surgimento de uma onicomicose é a questão da imunidade da pessoa. Como é que está a vida dessa pessoa? Ela é uma pessoa muito estressada, cuida direitinho das lâminas, tem uma alimentação saudável? Tudo isso influencia. Então, como eu falei, volto a repetir, não é um tratamento rápido, ele requer cuidado e principalmente disciplina. Disciplina é o principal para você conseguir excelentes resultados. Desde quando eu iniciei os atendimentos na podologia, eu tenho tido excelentes resultados, mas eu costumo deixar bem claro para meus pacientes. Eu faço a minha parte e você faz a sua e a gente em conjunto vai chegar a um denominador comum que é você conseguir o resultado sobre essa onicomicose. Quando uma onicomicose está instaurada na lâmina e a pessoa não trata, não cuida, ali continua aquela porta de entrada aberta e pode vir a cometer uma bactéria chamada Pseudomonas. Quando aquela unha já está esverdeada, tem alguém que, muitas pessoas mandam mensagem para mim,
Podóloga Micheline, minha unha está esverdeada, estou com fungo, olha como está minha lâmina, manda foto. Esverdeado já não é mais fungo. Então, por isso a gente precisa ter esse conhecimento clínico sobre todas essas características e saber o melhor protocolo. Mas de antemão, reforço. O correto é, identificou que a unha está solta ou oca, como vocês gostam de chamar, aquela parte que está solta ou oca, ela precisa ser removida. A limpeza daquela maceração precisa ser feita. Não consegui fazer tudo hoje, porque a paciente está muito sensível. Então, eu faço até onde ela aguenta, peço para que ela faça, continue os cuidados em casa e com uma semana ela retorna. Se ela não consegue retornar com uma semana, no mínimo com 15 dias para que eu faça uma nova limpeza e aí ela continue os cuidados em casa e, lógico, que buscando também um dermatologista. Na área da podologia, né, quem já é podólogo ou é estudante de podologia, um outro tratamento que costumamos fazer aqui no nosso gabinete é o tratamento, né, com a terapia fotodinâmica, que é com laser de baixa potência e o azul de metilene. Vamos reforçar tudo aquilo que estamos vendo aqui. Principal ponto, antes de iniciar o atendimento do meu paciente, fazendo limpeza dos pés, das lâminas ungueais, quer que seja, eu vou fazer a anamnese do meu paciente. Identifiquei os aspectos clínicos do meu paciente. Ali mesmo eu já vejo alguns aspectos clínicos de risco, como no caso, quem é diabético, quem tem problemas vasculares. Depois que eu fiz isso, o paciente vai assinar, confirmando todas as informações contidas ali. Quando eu vou partir para a avaliação, né, da mão na massa, a mão na obra do meu paciente, eu vou higienizar os pés do meu paciente com álcool 70 ou clorexidina. E aí eu vou fazer aquela avaliação mais minuciosa, identificando se a unha apresenta maceração, se tem descolamento, se ela tem uma coloração amarelada, se tem odor. Identifiquei esses aspectos clínicos, né? Eu posso já começar o meu tratamento, que é o desbaste dessa lâmina, fazer o corte de toda essa parte que está oca, como a gente chama, que está descolada. Eu preciso remover a parte que está descolada e remover toda aquela maceração. Se o meu paciente não suporta que eu faça isso no mesmo dia, eu faço até onde ele aguenta hoje e espero mais uma semana para que ele retorne. Indico que ele fique em casa fazendo o protocolo que é para casa. Qual é o protocolo que é para casa? Ele vai manter a lâmina seca, vai usar óleo de girassol ou de melaleuca 2 vezes por dia. Também indico que ele compre uma escova, pode ser escovinha de dente macia, use um sabonete líquido que ele vai colocar sobre a lâmina, vai higienizar com uma escova, vai secar aquele local e vai usar o óleo de melaleuca ou de girassol. Então esses são alguns dos cuidados que ele tem em casa. Dentre esses cuidados, ele também deve fazer a troca de calçados. O ideal é que ele não use o mesmo calçado todos os dias. Cuidados gerais do tratamento: manter os pés secos, higienizados, usar meias de algodão, trocar de calçado, não compartilhar objetos e passar o óleo de melaleuca ou de girassol pelo menos 2 vezes por dia. Lembrando que o óleo de girassol precisa ser um óleo de girassol ozonizado. Essa é a nossa parte enquanto ou podólogo ou manicure. Você pode estar se perguntando, mas ela foi no dermato e o dermato identificou um tipo de fungo. Independente do tipo de fungo que tenha cometido essa lâmina, o nosso tratamento e o nosso protocolo será sempre o mesmo. Desbaste da área afetada, higiene daquele local e recomendar os fitoterápicos. Então, tanto faz saber o tipo de fungo ou não, para nós o nosso protocolo não vai mudar. Agora, para critério do dermatologista, sim, porque ele vai passar uma medicação talvez oral, coisa que nós não podemos passar nenhum tipo de medicação. Queremos deixar isso bem claro. Nós não podemos passar medicação para nenhuma pessoa. Após o retorno do seu paciente com 15 dias, você vai fazer novamente a higienização daquele local e continuar removendo a área que está afetada. Feito isso, você deve continuar orientando seu paciente com os cuidados em casa
para que ele previna também novas infecções, que é cuidar do sistema imunológico, não compartilhar objetos pessoais, principalmente alicate, lixas. Você tem que estar sempre orientando o seu paciente em relação a isso. Não esquecendo sempre de enfatizar com o seu paciente, com o seu cliente. A onicomiose, o tratamento, ele é lento e requer disciplina. Para que alcance bons resultados, precisa principalmente da disciplina do seu paciente. Cuidar dos calçados, evitar a umidade, manter aquele local sempre limpo e longe da umidade, usando ou óleo de melaleuca ou de girassol ozonizado. Espero ter ajudado. Até a próxima aula, até o próximo encontro.